Estamos aqui para a apresentação do programa Direito na TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também é apresentado pelos professores advogados Maurício Zanotelli e Fábio Holthausen. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, bem como possa exercer de forma plena a sua cidadania. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção para que sejam encaminhadas as dúvidas, as sugestões e as opiniões acerca dos temas aqui discutidos. E no dia de hoje discutiremos algumas questões ligadas à declaração do imposto de renda. Trata-se de assuntos de muita importância, principalmente considerando que estamos próximos ao prazo final da entrega de declaração pelos contribuintes, isto é, dia 29 de abril. A fim de comentarmos essas questões e tirarmos as principais dúvidas de nossos telespectadores, contribuintes, temos hoje aqui presente o professor e advogado Fábio Borges. O professor já foi procurador-geral do município de Tubarão, conselheiro dos contribuintes do município também de Tubarão, membro atuante da OAB de Santa Catarina, possui pós-graduação MBA em Direito Tributário e atualmente atua como advogado especializado na área de Direito Público. Ademais, é professor do curso de Direito da Unisul nas disciplinas de Direito Administrativo e Direito Tributário. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor Fábio. Obrigado, Lester. Professor, a fim de permitirmos ao nosso telespectador um panorama mais geral acerca do assunto, o senhor poderia nos explicar quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda e em que prazo isso deve ser feito, professor? Lester, a declaração de imposto de renda, ela é feita, a declaração de ajuste que nós fazemos anualmente, ela é feita não apenas para quem tem imposto a pagar, mas também para quem tem alguns outros tipos de rendimento ou situação patrimonial que a Receita entende que é relevante. Então, hoje, quem tem rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles rendimentos que têm incidência de imposto, superiores a R$ 22.487,25, tem que fazer declaração. E quem possui rendimentos que não são tributáveis, que são rendimentos isentos, superiores a R$ 40 mil, também são obrigados a fazer declaração. Né, isso por ano, considerado anualmente. Aqueles que não possuem rendimentos que se encaixem nessas faixas, em algumas situações também são obrigados a declarar. As pessoas que têm propriedades ou posse, que tiveram propriedade de posse em 31 de dezembro acima de R$ 300 mil também tem que declarar. Quem teve ganho de capital, ou seja, lucro com a venda de bens, também está obrigado a declarar. E ainda, qualquer pessoa que realizou no ano de 2010 operações em Bolsa de Valores também está sujeito e obrigatoriamente tem que apresentar a declaração até final de abril. Suma, professor, escapa pouca gente. Praticamente pouca gente. Na verdade, de um tempo para cá, a Receita até ampliou o limite em relação à posse e propriedade de bens. Até pouco tempo era de 80 mil. Quando se ampliou para 300 mil, a intenção realmente era que se diminuísse um pouco a quantidade de declarações de pessoas que não precisavam declarar. Então, haviam pessoas que não tinham rendimentos, mas que faziam declaração porque tinham um imóvel que valia mais do que 80 mil. Então, hoje, a quantidade de declarações diminuiu, mas mesmo assim ainda é uma quantidade significativa de pessoas. Você tem mais ou menos ideia do número de contribuintes hoje, professor? A Receita, hoje, em termos de quantos já entregaram, é uma informação que eu não tenho precisa. Mas na primeira semana, a Receita já tinha recebido praticamente, na primeira semana de lançamento do programa, mais de 900 mil declarações. Meu Deus. Na primeira semana. Realmente. Professor, e qual a consequência em caso de não envio pelo contribuinte da sua declaração? Ou seja, há alguma penalidade para esse contribuinte que não encaminhar dentro desse prazo? 29 de abril, é isso, professor? Isso, 29 de abril até as 23 horas e 50, ou seja, até o final do dia 29. Só que quem utiliza o estabelecimento bancário está limitado ao horário de estabelecimento bancário. Normalmente se fala que a sanção pela não entrega é multa. Só que tem uma consequência que pouco se diz, além da multa. A multa hoje, pela não entrega, simplesmente pela não entrega, ela é fixada em 1% do valor do imposto devido, podendo chegar até 20%. Então, cada mês de atraso se soma 1% a multa e um limite mínimo de R$ 165,74. Então, o contribuinte que atrasa, apenas pelo fato de atrasar, ou seja, se entregar a declaração no dia seguinte, ele já está sujeito a uma multa de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor devido do imposto. Então, quem tem um imposto devido de R$ 10 mil a pagar... Dependendo do imposto, essa multa pode ser significativa. Perfeito. Então, quando se fala a multa é de R$ 165, não, a multa não é de 165, ela é de no mínimo 165, podendo chegar a um valor ainda muito mais expressivo. Mas, Alessia, tem uma consequência que a não declaração ela também traz, que é a seguinte: quando se fala normalmente a Receita pode me fiscalizar durante 5 anos.
Quando eu não entrego a declaração, eu faço com que esse prazo de 5 anos passe a ser 6. Então, a não entrega da declaração, por conta da nossa legislação, essa hoje faz com que... às vezes, né, divulgada que não, 5 anos para trás. 5 anos, 5 anos eu tenho que guardar documento por 5 anos. Se eu não entrego a declaração, esse prazo pode, por conta de uma interpretação de algumas regras, ele pode se estender para 6 anos. Então, eu posso daqui a pouco dizer o seguinte, 5 anos, vou inutilizar meus documentos e eu tenho ainda mais um ano para ser fiscalizado. Perfeito, perfeito. Então, muito cuidado aí, né, professor? Professor, para as pessoas físicas, que dicas, que cuidados o senhor recomendaria na hora de fazer a declaração de renda? Em especial em relação aos rendimentos do contribuinte, professor? Nós sempre temos falado que é uma prática que as pessoas não costumam ter e que normalmente as empresas têm, que é a prática de planejamento, de planejar. Normalmente uma empresa, se vai escolher entre lucro presumido ou lucro real, chegando no final do ano, lá novembro, dezembro, via de regra, pelo menos normalmente é assim, ele vai verificar a quantidade de rendimentos que ele teve durante o ano, a evolução da receita e verificar aquilo em termos de projeção, qual é o mais vantajoso para ele no ano seguinte. A pessoa física normalmente não tem esse hábito. Tanto é que se deixa para pensar na declaração sempre no ano seguinte, quando eu tenho que declarar. Certo. E é uma informação que nós sempre temos insistido no seguinte, ultrapassando o 31 de dezembro, em 31 de dezembro já se forma o dever que eu tenho de pagar para o Estado e o valor que o Estado tem de direito para me cobrar. Então, sempre que a gente diz, mas eu vou verificar como se pode diminuir o imposto. Depois de 31 de dezembro não existe nada de forma lícita que possa diminuir o imposto. Lícita não. Lícita não. Então, a pessoa jurídica, a pessoa física em relação aos rendimentos, a primeira preocupação que ela tem que ter não é na declaração, nem durante o ano, mas sim no ano anterior. O planejamento. Então, por exemplo, a omissão de rendimentos, os problemas mais comuns, omissão de rendimentos. É inviável hoje que se ainda se entenda que seja possível o contribuinte que vai fazer omissão de rendimentos. Há hoje uma gama de informações que circulam, que são cruzadas, que são trocadas entre União, Estado, entre União e municípios, e isso é muito difícil hoje ainda admitir que tem contribuinte que diz, não, eu vou omitir rendimentos. Perfeito. Isso provavelmente vai gerar problemas futuros para o... Inclusive uma multa, por exemplo, que hoje se enquadra isso como sonegação, e a multa que se aplica é uma multa de 75% do valor devido ao imposto. 75%. É uma multa de um patamar extremamente alto. Professor, para o senhor melhor aprofundar isso, nós vamos fazer uma breve pausa, em alguns instantes estaremos de volta, não saia daí.